Então, pessoal, vamos continuar aqui com as nossas amigas, as gimnospermas. Então, vocês estão vendo aqui uma estrutura reprodutiva de uma cicas, tá? Uma gimnosperma típica. Olha isso, os estróbilos dela a gente chama, né? Elas não têm flores verdadeiras, são chamados estróbilos, tá? Isso aqui, ó. E o detalhe todo desse tipo de estrutura, né? Que chama muita atenção, é o que favorece a gente chamar o grupo de fanerógamas, tá vendo? Que a estrutura, o órgão reprodutor é muito visível, né? Aqui a gincófita, né, um outro grupo, um outro filo, um filo muito pequeno, mas famoso, porque o ginkgo biloba, né, é uma espécie que tem promessas medicinais múltiplas, enfim, né? E aqui Gnetopteris, aqui é um grupo interessante, como eu estava dizendo antes, né, a respeito de sobrevivência em ambientes quentes, né? Isso aqui é uma gimnosperma de deserto, isso aqui é o deserto Kalahari. Perdão, deserto Kalahari não, isso é o deserto da Namíbia. Tá? Isso fica na região da África do Sul, ó. E essa planta aqui parece que ela foi amassada, rasgada e coisa e tal, mas não, é a própria planta, viu? Ela é desse jeito aqui, ó. É uma gimnosperma. Agora o grande grupo, sem sombra de dúvidas, são as coniferófitas. Essas aqui são gimnospermas de alto porte, né? Aqui são pinheiros, é o pinus, o gênero pinus, ó. Está representado aqui. Aqui sequoias, muito conhecidas na América do Norte, também são exemplares do grupo, né? Detalhe então aqui, ó, essa é a parte reprodutiva da gimnosperma, né? Isso aqui é um estróbilo, o cone, né? A gente fala em cone também, por isso que o pessoal fala muito em floresta das coníferas para as florestas onde há a predominância do pinheiro. Esse aqui é o estróbilo ou cone feminino. Ele é bem abaulado, ele é grande, né? Isso chega aqui a 7, 8 centímetros, e possui aqui nas estruturas, nessas escamas aqui, ó, duas estruturas aqui internas chamadas óvulos, que quando devidamente fecundado viram as sementes. Então cada escama dessa aqui tem potencial para a formação de duas sementes aqui, ó. Essa é a parte masculina, seria o cone masculino, né? Isso aqui é pequenininho, isso aqui tem 2 centímetros mais ou menos, ocorre nesses tufos, então é bem reduzidinho, né? Aqui ele na própria planta, tá vendo? Ó? Isso aqui é outra característica dos pinheiros, especialmente os de clima frio, tá vendo? Ó? A folha, ela é muito afinada, né? São folhas aciculadas, como a gente fala, aciculadas com C. Significa que elas têm em forma de agulha. Isso aqui é particularmente interessante por dois motivos. Primeiro, para não acumular neve, e segundo, para reduzir um pouco a perda d'água, especialmente nos períodos onde a água líquida não está muito bem disponível. Mas o mais importante aqui, né, é esse tufo que está escondido aqui, que é o tufo do cone masculino, né? Essa parte masculina. Então, o que, que acontece? A parte masculina, que está aqui, ó, está aqui, por exemplo, solta o pólen, viu, gente? E o vento carrega até a parte feminina, que está representada aqui, tá? Então, quando a gente olha assim, ó, debaixo do pé, né, do pinheiro, aqui, ó, dá para ver aqui os estróbilos femininos, tá vendo? Ó? Isso aqui é estróbilo feminino. E os masculino é muito pequeno, né? Eu falei, tem 2 centímetros, coisa e tal. Então, nesse tipo de abertura de câmera aqui, não dá para ver. Mas o importante é, o vento passa e arrasta, né, o pólen, que é feito lá na região masculina, esse esquema aqui, né, ó, meiose acontecendo e a formação do grão de pólen, para que esses grãos de pólen possam atingir a parte feminina da planta, né? Isso aqui é uma representação do que eu estava dizendo do ciclo de vida da gimnosperma. Lembrando aqui que eu já tinha chamado a atenção na parte primeira dessa parte taxonômica de botânica, né, que as gimnospermas vão ser todas elas heterosporadas, ou seja, vai ter micrósporo e megásporo. Aqui pólen e aqui o processo de polinização. Você vê que o pólen cai aqui, ó, e ele forma um tubo para fecundar a parte feminina que está aqui, ó, retida dentro daquela escama que eu mostrei. E é exatamente essa polinização trazida aqui pelo vento e essa fecundação que vocês estão vendo aqui que vai fazer com que aquela parte da escaminha, o chamado óvulo, se desenvolva no pinhão, que vai ser a futura semente, que vai dar origem ao futuro esporófito. Né? É assim que vai funcionar. Aqui o detalhe do pólen, né, levado pelo vento. Tá? Usualmente, raras são as exceções,
né, de transferência de pólen por outro mecanismo que não seja pelo vento. E esse mecanismo de polinização se chama anemofilia. Anemofilia, que seria a polinização pelo vento. Anemos é vento, né? Aqui o detalhe da polinização e da fecundação, novamente. E aqui a formação efetiva do pinhão, que é a semente. Tá? Você vê que o cara fez um corte aqui para mostrar detalhe do embrião interno aqui. E toda essa parte aqui, viu, gente, corresponde a uma estrutura de alimentação chamada de endosperma. Endosperma, que ao pé da letra quer dizer que fica dentro da semente, é uma estrutura nutritiva que vai alimentar o embrião até que ele possa abrir, no processo de germinação, as suas primeiras folhas verdes, para que possa então fazer a fotossíntese. Tá? Lembrando que esse embrião ele é diploide, porque ele já é o precursor do futuro esporófito. Tá? Enquanto o endosperma não, tá, gente? O endosperma é um tecido nutritivo que é considerado, na verdade, uma remanescência do gametófito. Como ele é considerado uma remanescência do gametófito e o gametófito é haploide, o endosperma aqui ele é haploide, tá? Porque ele é um resíduo, vamos colocar assim, do gametófito, como está escrito aqui, viu? E o embrião, como eu disse, não, ele é diploide, porque ele vai ser o futuro esporófito. E é assim que manda, né, a organização da alternância das gerações encontrada nas plantas. Mais uma vez, o detalhe da semente, o detalhe do embrião, e aqui, como eu disse, né, o endosperma, chamado endosperma primário, tá? Uma estrutura haploide, tá vendo? Detalhe, então, o povo tem nomes, né, com perdão do pleonasmo, populares, tanto para pinha quanto para o pinhão. Oh, viajei, já contei os nomes, né? Tanto para o estróbilo quanto para a semente. A semente é chamada popularmente de pinhão, tá? Enquanto que o estróbilo feminino é chamado de pinha. O estróbilo masculino é aquele pequenininho que eu falei, né? Ele não tem um nome popular. Então, pinha, quando a gente fala em pinha, a gente está se referindo ao feminino, né? Ao estróbilo feminino especificamente. Tá? E o pinhão, quando a gente fala em pinhão, a gente está se referindo estritamente à semente do pinheiro, né? Muito bem. E para fechar, na verdade, fechamos com o maior grupo entre todos. Mais de 90% das plantas atuais são desse grupo, as chamadas angiospermas. São 130 milhões de anos de evolução e de um absoluto predomínio atual desse grupo nos grandes ecossistemas, exceto em raros ecossistemas onde as angiospermas elas não são predominantes. Tá? Quais foram as duas grandes aquisições das angiospermas em relação aos dois grupos anteriores? Então foram, sobretudo, o aparecimento das flores e o aparecimento dos frutos. Só as angiospermas têm flores, só as angiospermas têm frutos. A variação é enorme, como eu falei para vocês, tá? Tá em torno aqui de 235 mil espécies de angiospermas espalhadas pelo mundo. São fanerógamas, produtoras de flores e frutos, como eu falei, vasculares, com metagênese pouco nítida. O que eu quero dizer aqui é que a alternância de gerações ela não é muito visível. Por que a alternância de gerações ela não é muito visível? Porque o gametófito, que é a geração reduzida, é muito reduzida. É tão reduzida que é microscópica. Por isso que alguns autores fazem essa distinção para as angiospermas. Detalhe, tá? Alguns autores também fazem esse comentário para as gimnospermas, pelo mesmo motivo. O gametófito é tão reduzido que é microscópico. E essas plantas não precisam também de água para reprodução, tá? Assim como aconteceram nos dois primeiros grupos, briófitas e pteridófitas. E nesses grupos havia dependência de água para reprodução. Né? Isso não aconteceu nem aqui nas angiospermas e também não acontecia no grupo anterior, nas gimnospermas. Por quê? Gimnosperma e angiosperma usam do recurso da polinização e esse recurso acabou eliminando essa necessidade dos gametas nadarem para fecundar, para haver a fecundação. Né? Por muito tempo, as angiospermas foram divididas nesses dois grupos, em mono e dicotiledônea. Mas tome cuidado, gente. Trabalhos recentes de genética condenaram esses grupos, especialmente o segundo, a dicotiledônea, de modo que a gente não, né, aquela história, né, de detalhamento das características, ela não é tão pertinente hoje. Mas
uma coisa que vem sendo recorrente e substituta, vamos dizer assim, dessa coisa de saber quem é Mônia e dicotiledônia, é reconhecer algumas das principais famílias de angiospermas. E aí eu fiz questão de colocar aqui 5 famílias, para que vocês acompanhem alguma coisa a respeito delas. A primeira família de angiospermas que eu escolhi foram as gramíneas, também chamadas de poáceas. Infelizmente há 2 nomes para o grupo. É um grupo muito grande, tá vendo? Não é a maior família, mas é uma família muito grande. 10.000 espécies, viu? E dentro dessas espécies de gramíneas, muitas de grande importância econômica, como é o caso do trigo, é o caso da cana-de-açúcar, do milho, da cevada e do arroz, que estão entre aí as 10 ou 15 maiores commodities, vamos dizer assim, vegetais do mundo. Outra família extremamente importante é a família das leguminosas, de importância econômica muito alta, também chamadas de fabáceas. Uma família, inclusive, maior, de 19.000 espécies. Não é a maior, mas é uma das maiores. Se não me falha a memória, a segunda maior. A soja, feijão, ervilha e amendoim. Especialmente, e inclui o sorgo também aqui, enfim. A soja e o feijão são os 2 carros-chefes aqui das leguminosas brasileiras em termos econômicos, né? A leguminosa é conhecida porque ela tem um fruto muito característico, que é uma vagem, né? É o legume. O legume no sentido botânico, que é como se fosse uma fava. É como acontecem as sementes do feijão, por exemplo. Né? E da soja também, ela é de todos eles. Né? Bromeliácea, uma família já um pouco menor, de 3.000 espécies, com uma importância média econômica, porque as bromélias são muito usadas como ornamentação, e em termos de produção, abacaxi. O abacaxi é uma bromeliácea. Solanácea, um grupo com 2.500 espécies, com uma importância considerada alta, porque especialmente por causa do tomate e da batata. E a família Palme, tem 1.500 espécies, é um grupo também importante, tá? Porque envolve plantas como o coqueiro, como o açaí, por exemplo, como a jussara, da onde é extraído o palmito, enfim. Tá? Além de ser muito usadas também como plantas ornamentais. Né? Então, isso é para dar uma noção, né, de algumas famílias importantes dentro das angiospermas, ok? Aqui um referenciamento no Brasil das espécies de angiospermas. Você vê que a gente tem uma variação de angiospermas maior na região sudeste, devido à concentração da Mata Atlântica, principalmente preservada. Né? E você vê que aqui tem a floresta amazônica, mas realmente a quantidade de espécies na região sudeste é impressionante. Aqui a taxa de espécies endêmicas das regiões, e angiospermas endêmicas das regiões, não, perdão, dos biomas brasileiros, mostrando e justificando que a Mata Atlântica tem uma importância na variação genética, na variação das espécies muito grande, né? São 13.000, quase 14.000 espécies endêmicas. O que quer dizer uma espécie endêmica? É uma espécie com restrição geográfica. Ela ocorre só na Mata Atlântica. Isso não quer dizer que seja o número final das espécies, tá? Mas sim uma questão de endemismo por bioma, viu? Bom, aqui é só uma lembrança, né, daqueles tempos de mono e de cotiledônia, tá vendo? Que era uma referência a uma estrutura que aparecia nas sementes, chamada de cotilédone, que aparecia uma ou duas. Mas como eu falei, é só uma lembrança de uma situação taxonômica que a gente não usa mais. Também isso aqui era muito típico, né? Usar a questão das folhas, né? Folhas ramificadas e folhas com nervuras paralelas para fazer a diferenciação dos grupos e sair, né, qualificando as plantas, né, abacaxi, alho, orquídea, aqui é bromélia, né, que a gente estava falando antes, tá? Isso aqui é trigo, tá? Banana, olha aqui, ó. Aqui ó, aparece a cana, isso, aqui milho, cebola, tá? Aqui as leguminosas, aqui que eu estou falando para vocês, da questão do fruto, tipo, né? Aqui, ó, parece um favo, tá? Enfim. Bom, outra coisa muito importante, então, é falar de flor e de fruto. Por quê? Porque são as estruturas das angiospermas que ficaram bem, que foram o grande avanço, vamos colocar assim,
em termos de novidades, ou como se fala em evolução, no caso das apomorfias, né, que são características novas nas espécies. Então, que a estrutura básica da flor, a gente pode dividir a flor em duas partes. Uma parte que não está diretamente relacionada com a reprodução, corresponderia, por exemplo, aqui a essa região onde ficam as pétalas e também as sépalas, e assim, aí sim a parte reprodutiva que está concentrada aqui no miolo da flor, tá vendo? Essa regiãozinha aqui, por exemplo, tá? Onde ele está apontando a antera, corresponde à zona de produção do pólen, corresponde à parte masculina da flor, tá? E aqui a parte feminina da flor, com o óvulo aqui, ó, que depois de fecundado vai virar semente. Aqui eu já posso apontar para vocês uma novidade, né? A novidade que vai acabar justificando o aparecimento do fruto é exatamente essa região que eu estou passando o cursor aqui, ó, tá? Essa região que está em torno do óvulo, e essa região que está no entorno do óvulo aqui é o ovário. Bom, cada parte da flor a gente chama de verticilo. São 4 verticilos. A parte reprodutora masculina é chamada de androceu. A parte reprodutora feminina, gineceu. Essas duas partes são reprodutivas. E essas duas partes são consideradas vegetativas. Cálice, que é o conjunto de sépalas, fica bem na base da flor, e a corola, que é o conjunto de pétalas. Essa parte seriam os chamados verticilos vegetativos, e esses dois verticilos, os reprodutivos. Sépalas e pétalas juntos formam o que a gente chama de perianto. Então, uma flor periantada é uma flor que tem pétalas e sépalas. Tem as duas partes, os dois verticilos vegetativos. Essa flor, isso aqui é uma flor, ó. Essa flor é uma flor sem perianto, porque não tem nem sépala e nem pétala. Nenhuma coisa, nem outra. Deixa eu tirar isso aqui. Tem um camarada revoltado aqui, voltamos. E isso aqui é pimenta, a flor da pimenta. Aqui é gramínea, também outro exemplo de flor aperiantada, ó, não tem. Aqui o detalhe do gineceu, a parte feminina da flor. A parte feminina da flor é constituída de unidades. Cada unidade do gineceu a gente chama de carpelo ou pistilo. Isso aqui tudo é um pistilo. Um pistilo. O pistilo tem uma região para receber o pólen, essa regiãozinha aqui, que é o estigma. Depois o pólen cai aqui, pessoal, ele tem que ficar crescendo aqui por dentro. Normalmente esse interior aqui, ele é oco. Então o pólen cresce aqui até atingir o ovário, né? O ovário é o que eu falei que vai virar o fruto. E lá dentro tem um óvulo, não está dando para ver aqui. Isso aqui já não é parte do gineceu, é o receptáculo, isso aqui já é a base da flor, viu? Essa é a parte masculina, o androceu. O androceu é um filetezinho, na ponta ele tem a antera, onde são feitos os pólens aqui dentro. Ó. Bom, androceu e gineceu têm uma estrita relação entre si, porque estão ligados com a reprodução da planta. Para isso, o androceu, na pessoa, entre aspas, dos estames, que seriam suas unidades, produzem um pólen para cair aqui dentro do carpelo, tá? Que é essa unidade feminina aqui. Ó. Muitas das vezes o pólen cai na própria flor, viu? Se a transferência do pólen for para a mesma flor, a gente fala em autopolinização. Se for entre flores diferentes, a polinização é dita cruzada. Quando a polinização é cruzada, há uma exigência de um agente polinizador. Na autopolinização, isso nem sempre é necessário. Aqui um exemplo de polinização usando o agente polinizador, no caso aqui as abelhas. Você vê que elas fazem a transferência do pólen para o estigma, tá vendo? Que é aquela aberturazinha. Então o pólen vai cair aqui e vai desenvolver, tá vendo? Né? Uma estrutura que vai percorrer todo o estilete até atingir aqui o óvulo. Pegou um óvulo aqui, fecundou um óvulo, tá vendo? Isso aqui vai virar uma semente depois. Depois tem que fecundar esses outros aqui, ó, né, para formar outras sementes. Cada estrutura dessa aqui não fecundada ainda é um óvulo, tá vendo? Ó? Então tem que fecundar um por vez. Na verdade, os pólens aqui eles vão se espremendo, formando seus tubos polínicos e encontrando os seus óvulos para fecundar. Dentro desse aspecto de polinização, os insetos são um dos principais polinizadores.
Toda vez que uma planta é polinizada por um inseto, a gente fala em entomofilia, polinização por insetos. Entomos é inseto. Normalmente, quando o inseto é polinizador, a flor tem essas características. São flores com cores vistosas, né, com perfume e com recompensa nutritiva, usualmente néctar. Aqui vocês estão vendo a borboleta, aqui a abelha, aqui de novo uma abelha, essa aqui é a flor do maracujá, e aqui é uma mariposa, uma polinizadora noturna, né? No caso das mariposas, né? A questão das cores tem de uma certa maneira secundária, exceto pelo contraste, né, com o resto da planta. Mas normalmente as plantas que são polinizadas por mariposas têm um odor muito forte, né, muito característico. Ornitofilia é uma outra possibilidade de polinização por pássaros. Aí as flores têm que ser grandes e a resposta nectívora da flor tem que ser maior também, né, para dar suporte para os colibris, também chamados beija-flores. Quiropterofilia, polinização por morcegos. Aí as flores usualmente não têm pétalas, e aí tem que se esforçar mesmo na produção do cheiro, né, para a localização olfatória do morcego. E muito néctar, né, porque o morcego precisa dessa recompensa para continuar suas visitas reprodutivas para a planta, né. E pode, excepcionalmente, eu botei essa foto aqui, de ter outros polinizadores que não aves, que não insetos, que não morcegos. Né? Isso aqui é um ratinho que é polinizador lá na Malásia. Mas é excepcional esse tipo de polinização que não seja feita por aqueles 3 grupos principais. Né? Aqui o detalhe, tá vendo, do pólen, isso aqui é uma imagem bonita, ó, o pólen, e aqui o tubo polínico crescendo para dentro do estilete. Ó. Tá vendo? Isso aqui é o tubo polínico em crescimento para dentro do estilete. Aí a ideia é atingir essa região aqui, né? Essa região, tá? Que é a região do óvulo, tá? E diante dessa fecundação aqui é que vai acabar, aqui ó, vocês vão ver o processo de fecundação que se dá aqui no interior e acaba propiciando a formação da semente. Olha só que legal aqui, ó, vários tubos polínicos pegando vários óvulos e cada um resultando na produção de uma semente diferente. Deixa eu voltar uma coisa aqui para vocês entenderem esse último slide da reprodução ali. Ó. Quando o tubo polínico ele vai atingir o óvulo, dê uma olhada aqui no que acontece. São 2 núcleos que estão na ponta desse tubo polínico. 2 núcleos, perdão. Tem um núcleo bem na ponta, tá? E um núcleo subsequente. Esse núcleo que vai na ponta, ele é um núcleo vegetativo. Ele é um núcleo que meramente guia o tubo polínico de maneira organizada até a micrópila, que é essa abertura aqui do óvulo. Ó. Essa abertura do óvulo. É por aqui, é a única forma de acessar a estrutura que deve ser fecundada que está aqui dentro. Logo depois, quando o tubo polínico já está bem avançado, o segundo núcleo ele se divide em 2 núcleos, tá vendo? Era um e se divide logo depois em 2. Um chamado primeiro núcleo espermático e o outro, o segundo núcleo espermático. O primeiro núcleo espermático, ele fecunda logo a célula que está aqui à disposição, logo na micrópila. Essa célula é a oosfera. E aí logo se forma o zigoto aqui. E o segundo núcleo, ele avança e pega 2 núcleos centrais aqui, ó, dentro do óvulo. São chamados núcleos polares. De modo que a gente acaba dizendo que a fecundação das angiospermas é uma dupla fecundação. Por quê? Porque um primeiro núcleo se funde com a oosfera, fazendo um zigoto diploide, e um segundo núcleo funde com os núcleos polares, que são aqueles núcleos centrais dentro do óvulo, fazendo um zigoto triploide. E aí o destino desses zigotos são diferentes. O zigoto diploide vai virar um embrião, que vai ser o futuro esporófito, e o zigoto triploide vira um tecido de nutrição, chamado de endosperma. E para diferenciar das gimnospermas, esse endosperma aqui ele é chamado de endosperma secundário. O endosperma secundário, assim como o endosperma primário, que é lá da gimnosperma,
ele tem função nutritiva. Muita atenção nisso. O endosperma primário e o endosperma secundário têm a mesma função, mas eles têm origem e ocorrências diferentes. O endosperma primário, ele é das gimnospermas e é haploide, enquanto que o endosperma secundário é das angiospermas e o tecido ele é triploide, porque ele é resultante da fusão de 3 núcleos e por isso fica então triploide. Aqui o detalhe da semente com já o endosperma de reserva, tá vendo? Aqui o embriãozinho que veio do zigoto 2N. E aqui a parte, né? Aqui não tá bom porque é o cotiledro, né? Aqui o cotiledro é uma outra estrutura nutritiva. Mas aqui sim, ó, o endosperma, que é o endosperma nutritivo que eu acabei de me referir para vocês. Né? Meus amigos, e para encerrar, falaremos do fruto. Qual é a história do fruto? O fruto é a estrutura que envolve a semente nas angiospermas e acaba tendo essa função de proteção, mas tem uma função outra que é uma função dispersiva, que ajuda a planta a se dispersar na medida que favorece as sementes se dispersarem. O fruto é desenvolvimento da estrutura externa ao óvulo, o chamado ovário. O ovário se desenvolve porque a semente está em processo de desenvolvimento. E a semente está em processo de desenvolvimento porque houve uma polinização com consequente fecundação. Quando o óvulo fecundado ele começa a se desenvolver, ele começa a soltar uma substância química. Essa substância química é a auxina. Essa auxina faz com que a parede do ovário se desenvolva e acaba formando o chamado pericarpo, que constitui efetivamente no ovário desenvolvido, que junto com a semente caracteriza o que a gente chama de fruto. De modo que o fruto é a semente mais o pericarpo. Olhando aqui para o mamão, toda essa parte aqui, inclusive com a casca, é o pericarpo, derivou da parede do ovário, né? E cada semente do mamão derivou de um óvulo fecundado, uma vez que é uma semente. Os frutos têm, então, esse papel fundamental que é o da dispersão. Tá? E muitos dos dispersores de frutos são animais. Quando animais dispersarem fruto, a gente usa o termo zoocoria para a dispersão do fruto e, consequentemente, da semente. Normalmente, esses frutos que são dispersos por animais, eles são frutos carnosos, ou seja, com material nutritivo, o que acaba atraindo o animal para fazer a sua alimentação e depois, às vezes até por defecação ou por abandono do resto do fruto, dispersando essas sementes que estavam lá no interior. Isso aqui é uma planta aqui do cerrado, é a lobeira. Então essa aqui é chamada fruta do lobo, o fruto do lobo, porque o lobo-guará, que é o nosso lobo aqui, é o dispersor dessa planta aqui. Ó. Aqui um caso de dispersão pelo vento. A gente fala em anemocoria, dispersão pelo vento. Então isso aqui são frutinhos, tá? Essa planta aqui é o dente de leão, muito comum em terreno baldio, né? O vento passa e acaba arrastando. Cada pelinho desse aqui é um frutinho alado, né? Porque ele vai sendo carregado, vamos dizer assim, pelo vento. Gente, então eu acabei me antecipando, vamos ajeitar isso. Nós temos dois grandes grupos de frutos. Nós temos frutos carnosos e frutos secos. A diferença é simples. Se o pericarpo é comestível ou não. Por exemplo, isso aqui é uma sâmara. A sâmara tem um pericarpo seco, tá? Então é um fruto seco. Tá? Aqui é outro exemplo, o picão. O picão é um fruto seco, ele tem um pericarpo seco, tá? Não tem reserva nutritiva. Agora, os frutos carnosos são bem conhecidos no mercado, porque tem esse valor de mercado. Né? É o caso do maracujá, por exemplo. Né? O maracujá é um fruto carnoso, ele tem um pericarpo comestível, vamos dizer assim. Os frutos carnosos, quando eles têm muitas sementes dentro, eles recebem esse nome de baga. Baga é o fruto carnoso com muitas sementes. Drupa é o fruto carnoso com uma única semente, ou com poucas sementes. É o caso da manga, tá? É o caso da azeitona, é o caso do pêssego, tá? É o caso da uva. Tá? São exemplos de drupas que tem uma única semente. É o caso do abacate, né? O pessoal costuma até falar do caroço, né? Como sendo um representativo de uma única semente. Né? E por fim, gente, cuidado, tem coisas que parecem, mas não são. Esses são os chamados pseudofrutos. Por exemplo, maçã não é fruto. Por que a maçã não é fruto?
Porque a parte comestível da maçã não derivou do ovário da flor. Para ser fruto verdadeiro, tem que derivar do ovário. Você vê que a maçã, a parte comestível da maçã, fica para fora dessa região central onde está concentrada aqui a semente. Porque o fruto verdadeiro da maçã a gente joga fora, né? Ele fica aqui nessa região central. Ó. Toda essa parte comestível aqui da maçã, na verdade, é um desenvolvimento que se dá da parte externa da maçã. Tá? Então, no caso da maçã, é o mesmo caso da pera. O que se come, na verdade, é o receptáculo da flor. Portanto, maçã e pera são pseudofrutos. O caju, aqui, ó, olha que interessante. O fruto do caju, na verdade, é a castanha. A castanha é o fruto verdadeiro do caju. Tá? O caju, propriamente dito, ele é derivado do pedúnculo, ou seja, do cabinho da flor. Portanto, o caju também é um pseudofruto. Morango e abacaxi também são pseudofrutos. Por quê? Porque o morango, na verdade, ele é um conjunto de frutos falsos. Porque, no fim das contas, o que é o fruto no morango são aqueles pontinhos ou pretos ou brancos que ficam no fundo do copo do liquidificador depois que a gente faz, por exemplo, um suco, né, ou uma vitamina de morango. Aquilo é o fruto verdadeiro que é seco. Então, aquela parte carnosa, a carne do morango, na verdade, eles são receptáculos, múltiplos receptáculos. De modo que ele é um pseudofruto múltiplo, podemos dizer assim. Né? E no caso do abacaxi também é um fruto falso. Por quê? Porque cada gomo do abacaxi, na verdade, é um fruto verdadeiro. Então, o que a gente chama de abacaxi como um todo não é um fruto, e sim vários. Então não esqueça, hein? Maçã, pera, caju, morango e abacaxi são pseudofrutos. Mas a banana é fruto mesmo, viu, pessoal? Banana é fruto. Por quê? Porque a banana que a gente come vem do ovário. Só que ela não tem semente. Ela é um fruto sem semente. A gente dá um nome para isso, tá? A gente chama o fruto de partenocárpico, porque é um fruto sem semente. Acontece com a uva Thompson também, ó, e acontece também com o limão Tahiti, tá? São exemplos de plantas que oferecem frutos, mas frutos sem sementes, são frutos verdadeiros e chamados partenocárpicos. Alguns desses frutos eles são desenvolvidos por aplicação de hormônios, é o caso dessa uva aqui, tá? Eles usam giberelina, é um hormônio para induzir esse tipo de formação, ou não, isso pode ser espontâneo, como acontece nos outros. Foi longo, mas acabou. É isso aí, pessoal. Eu fui.